Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Davidson, sou do canal Concurseiro Informação. Estamos aqui nessa missão com o concurso da PEMERG. Tá ajudando vocês aí na material de matemática básica para o concurso da PEMERG do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Desse ano de 2023. Em parceria aí com Bizu GCM, com José Carlos. Vamos dar início aqui então nossas aulas a respeito de números inteiros. Esse aqui é o organograma, né, com as matérias que vão cair. Hoje vamos estar dando início aos números inteiros. Depois vou colocar na descrição do vídeo aqui essas matérias aqui que a gente tem que estudar. Vocês podem estar se adiantando, mas a gente vai fazer item por item, tá bom? Vamos tentar ser o mais breve possível e mais objetivo, tá? Antes de tudo, peço também que, por favor, se inscrevam no canal, dê o like de vocês, curtindo aí, compartilhe com seus amigos, tá bom? E vamos para cima. Números inteiros. Então, já preparei uma matéria aqui para vocês terem uma noção, mais ou menos. Peguei na internet, tá? Isso aí tem na internet. Vai ser para fazer um acompanhamento com vocês. Números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos que não apresentam parte decimal, né? Que no caso seria, por exemplo, 1,2 décimos, entendeu? Então não tem isso aqui, ó, não tem vírgula 2, tá? E estes números, vírgula 0. E estes números formam o conjunto dos números inteiros. São números inteiros, ou seja, não tem fração, não tem divisão, né? Não tem parte desse número, tá? Indicados pela letra Z. Então, os números inteiros são indicados pela letra Z. Não pertence aos números inteiros as frações. Aí eu já até coloquei o exemplo aqui, ó, né? Tá vendo? 1/5 é uma fração, né? Você pega 1 e divide por 5, né? No caso daria 0,20, né? 0,20, que seria a resposta dessa fração aqui, 1 dividido por 5. Ou seja, seria um número decimal, então não, por isso que não pode. Números decimais, que já está aqui, eu dei um exemplo, 1,2, né? Os números irracionais, que são as raízes quadradas, que o resultado vai dar, né, uma dízima infinita aqui, vai dar 1, por exemplo, né, 69, 69, 69, por exemplo, pode ser 1,22222, assim vai, infinito, né? A raiz quadrada de algum número, tá bom? E os complexos, né, que são números envolvendo letras. Como a gente não vai falar, eu não vou falar sobre esses números aqui. Vamos ao que a gente vai estudar aqui, que são os números inteiros, tá bom? São esses números aqui, ó, números inteiros, que é o que está pedindo aqui como primeiro item, né, pro material aqui do concurso da PEMERG. Vamos lá. Então, os conjuntos dos números inteiros são, né? Conjunto também, pessoal, seria o que? Seria a letra, né, que é o Z. Esse é o conjunto Z, né? São dos números inteiros. A gente tem que colocar entre chaves, tá bom? Igual tá aqui, ó. Ou pode ser entre parênteses, bom? Aí, aqui, esses 3 pontinhos significa que existe um número infinito para a esquerda, de menos, e para a direita também, número infinitos para a direita aqui, positivo, né? Então, seria isso. Quem são os números inteiros? Vamos começar do zero, né? Então seria o 0, o 1, o 2, o 3, infinitamente para a direita. E também pode ser do 0, menos 1, menos 2, menos 3 e infinitamente para a esquerda, tá bom? Esses são os números considerados inteiros. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal menos, por isso que eles são negativos. Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados de sinal mais, né? O fato dele não ter sinal aqui não significa que ele não tem, tá, pessoal? Sempre quando não tem sinal na frente, não aparece, normalmente é o sinal de mais, tá? É isso aí.
Vamos dar continuidade aqui. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. A relação de inclusão no conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais, né? Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. O que quer dizer isso? Aqui já tem até um exemplo. Por exemplo, o antecessor de menos 3 seria qual? Menos 4. Por que o antecessor? Que vem antes, ó. Menos 3, aqui, ó, entraria o menos 4. Menos 4, tá? Assim como depois dele, para a esquerda, menos 5, tá? Isso aqui às vezes confunde, tá? O que vem antes, né? Porque normalmente a gente pensa 1, 2, 3, 4. Aí você vai e bota menos 3, aí você talvez pense o quê? Depois, né, do menos 3 fosse o que? O menos 2 depois dele. Mas como está contando da direita para a esquerda, o depois do menos 3 seria o menos 4, depois do menos 4, menos 5. Então tem que estar atento a isso. Antecessor é o que vem antes, tá? Sucessor é o que vem depois, né? Como aqui são números negativos, a contagem é decrescente, né? Menos 4, no caso a contagem ascendente, ou seja, do crescimento é decrescente, vamos lá. É contrário, mas é isso aí. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim sucessivamente, tá? Então, o antecessor de menos 3 é quem? O menos 4, tá? Menos 4. Igual tá aqui. Menos 3, menos 4. Então, antecessor, que vem antes, né? Já o sucessor é o menos 2, né? Tá ok? Sucessor. Antecessor e sucessor. O que é importante saber? É um número que vem posterior e é inteiro, tá? Um número inteiro. Se é inteiro, quem é o número inteiro depois do menos 1? É o zero. Só que aí é neutro, né? O zero é neutro. Mas depois do menos 1 seria o 1, tá? E depois o zero não conta porque não é um número inteiro, né? O zero não tem valor nenhum, né? Vamos dizer de certa forma. Aqui no caso, né? Exceto, por exemplo, quando está depois do número. Se eu botar o zero aqui, ó, na frente do 10, pronto. O zero tem um grande valor, ele vale 10. Se eu botar, ó, o zero antes, aqui, ó, 0, 1, ele não tem valor algum, tá? Isso também é importante saber. Então, é isso. Perdão. O sucessor de menos 2 seria quem? Seria menos 1, né? Esse é o sucessor de menos 2, tá bom? Como exemplo, não estou colocando como exemplo. Representação na reta numérica, né? A gente tem uma linha, uma reta, e a gente vai fazer uma representação. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma, né? Entre um número e outro vai ser sempre a mesma, é isso que eu quis dizer. Então, não, perdão, não é isso que eu quis dizer no caso anterior. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um aqui, o número sucessor e o antecessor que eu quis dizer, né? O número sucessor é sempre o número inteiro após o outro. Por exemplo, se o 1, quem é o sucessor do 1? É o 2. Quem é o sucessor do 2 é o 3. E assim sucessivamente. E ao contrário também, o antecessor do 3, imediatamente, é imediato, né? Ou seja, não tem nenhum número aqui decimal, né? Que são frações, é já um número inteiro. Antes do 3 é o 2. E assim sucessivamente, tá bom? Agora vamos a essa reta aqui. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. São esses pontos aqui, ó. Tá? Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos, ou seja, sequência, né, um atrás do outro, é sempre a mesma, né? Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos, ou seja, menos 1, quem que está na mesma distância do menos 1 depois do zero? É o 1. Então, eles são chamados de opostos ou simétricos.
Assim sucessivamente. O menos 2 é o 2, o menos 3 é o 3, o menos 4 é o 4. São números, então, opostos ou chamados de simétricos, simetria, né? São idênticos, com a mesma distância, né? Aqui nós estamos falando da mesma distância em relação ao zero, tá? Em relação ao zero. Por exemplo, 0 menos 4 é o simétrico de 4, tá? Ó, 0 até o 4 nós temos quantos? 1, 2, 3, 4. E do 0 ao menos 4? 1, 2, 3, 4. Por isso eles são opostos e são considerados simétricos. Estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Isso eu já expliquei. Conjunto, ó, subconjuntos de Z. Subconjuntos, a gente já tem o conjunto Z, né? Que é de 0 até 1, 2, 3, infinito. E 0, menos 1, 2, 3, menos 2, menos 3, infinito, né? Então, esse é o conjunto. Agora, a gente tem os subconjuntos. Como que a gente pode formar? Vamos ver quais as formas dos subconjuntos. O conjunto dos números naturais n, aqui ó, números naturais n, é um subconjunto de Z, pois está contido é aquele Czinho, né? A gente vai ver ele aqui na frente. No conjunto dos números inteiros. Assim, ó, Z, né, que é o todos os números, está contido, ó, perdão, n, né, está contido em Z. N que está contido em Z. Na verdade, o Z possui n, né? E n está contido em Z. Tá ok? Além do conjunto dos números naturais, destacamos os seguintes subconjuntos de Z. Olha o subconjunto de Z, ó. O primeiro seria os subconjuntos dos números inteiros, com exceção de 0. Então, aqui não tem 0. Aí, vão lá, ó. Esse é um subconjunto, ó. 1, 2, 3, 4, infinitamente para a direita, e menos 1, menos 2, menos 3, infinito para a esquerda. Esse é o subconjunto de Z, sem o zero. Uma outra opção de subconjunto seria os números positivos. Aí a gente começa com 0, 1, 2, 3, 4, assim, infinito para a direita, né? É um subconjunto. Outros subconjuntos são os negativos. É o subconjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Seria da esquerda para a direita, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e sucessivamente, infinitamente à esquerda, né? Aí vem o subconjunto dos números inteiros com exceção dos negativos, né? Aí aqui tira o 0 e o negativo, tá? Então vai ser para a direita o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, infinito. E os números inteiros com exceção dos positivos, ou seja, menos, né? Menos os positivos. Aí, e do zero também, perdão. E do zero. Assim como o de cima era menos os negativos e o zero, o de baixo é menos o zero e todos os positivos. Então seria menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, tá? E a gente ainda poderia acrescentar aqui o conjunto do número, o subconjunto Z, né, do número 0, né? Que o 0 também estaria sendo, e menos os números positivos e menos, com exceção, né, dos números positivos e exceção dos números negativos. Nós teríamos o conjunto 0, né, de um único número. Vamos lá, continuando. Vamos fazer uns exercícios para a gente estar fixando essas informações. É um exercício bem básico, bem simples, mas dá para assimilar. Vamos lá. Questão 1. Represente as seguintes situações com números positivos ou negativos. Vamos lá. Aí ele quer saber quais são os números positivos, ou seja, os números que possuem o mais, e quais são os números negativos, possuem menos, tá bom? Em Moscou, os termômetros marcaram 5 graus. Olha aqui, ó, a pergunta é essa aqui, ó, 5 graus, abaixo de zero nesta manhã. Então, ele quer saber 5 graus é o quê? Positivos ou é negativo? Então, 5 graus seria o 5, né? 5, o grau... Opa, coloquei errado.
5. Aí vamos botar aqui, ó. Ele colocou aqui referente. Ele não botou Celsius, mas vamos botar que seja Celsius, tá? Agora, ele marcou 5 graus. Não é negativo, não está falando negativo. Então, automaticamente é positivo. Essa seria a resposta, tá? Depois a gente vai conferir. No Rio de Janeiro, hoje, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus. Ah, não, perdão, pessoal. Volta aqui, ó. 5 graus abaixo de zero, ó. Opa, aqui, ó. Outra informação que eu dei, passou despercebido, ó. Tá vendo? Isso aqui, por isso tem que prestar atenção na hora da leitura. Isso é muito importante. Até vou fazer uma pausa aqui só para falar sobre isso. A interpretação do texto, da questão e das respostas é muito importante na hora de dar a resposta, porque se fizer uma interpretação errada, já errou a resposta. Eu já ia errar aqui, ó. Então é 5 graus abaixo de zero. Se é abaixo de zero, é negativo, tá ok? Ele não falou negativo, mas subentende que é negativo. Então vamos colocar um menos aqui, tá? Opa, perdão, aqui, menos 5 graus, tá vendo? Porque é abaixo de zero, então é negativo. Vamos lá. No Rio de Janeiro, eu acertei essa aqui por causa do Rio de Janeiro, hein? No Rio de Janeiro hoje, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus. Opa, aqui é Celsius, ó. Tá vendo? 40 graus Celsius. Aqui em Moscou, não sei se ele usou Fahrenheit, se ele usou Kelvin, mas eu coloquei Celsius, tá? Aí depois a gente vê se na resposta lá tem alguma coisa. Mas aqui, como não pediu, o importante era só isso aqui, ó. 5 graus, tá? Menos 5 graus. No Rio de Janeiro, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, se é 40 graus Celsius, é positivo. Então, a gente vai colocar aqui, ó. 40, não, vamos botar o símbolo, né? 40 graus Celsius. Bom? Essa é a resposta. Marcos consultou seu saldo bancário e estava indicando dever R$150. Então ele estava devendo R$150. Então se ele está devendo é o que? Negativo, né? Então a palavra devendo é dever. Então ela indica negativo. Então ele está devendo menos, né? Opa, ali eu pus menos R$150, né? Ok? Essa é a nossa resposta. Tá, agora vamos conferir aqui as respostas, né? Vamos ver se a gente acertou. Aí, ó, menos 5 graus, né? Menos 5 graus. Celsius aí, ele colocou Celsius aqui também. 40 graus Celsius, né? E menos R$150, tá ok? Então essa questão foi bem facinha, né? É mais para fixar, né? Para lembrar. Vamos lá, segunda questão. Indique o antecessor e o sucessor dos seguintes números. Lembra que eu falei sobre antecessor, né, o que vem antes, e o sucessor que vem depois. Então vamos para as respostas. Então se fosse aqui, o que eu faria? Se é o menos 34, quem vem antes de menos 34? É um ascendente para a esquerda. Se é menos 34, então seria menos 35. Ok? E o que vem depois, que é o sucessor? Aí já é decrescente, né? A gente vai, vamos dizer assim, aqui vai diminuir, mas no sentido de aumentar, né? Eu tô devendo menos. Vamos falar aqui, seria dessa forma. Então, quem é o posterior para a direita, ou seja, decrescente de 34? É o menos 33, ok? Então, vamos dar uma conferida depois aqui. Ó, sucessor, né? E o antecessor que ele quer. Então, indique o antecessor. Quem é o antecessor aqui? É o 35,
Esse é o antecessor. E o sucessor? Né? Sucessor. Vou deixar assim mesmo. O sucessor é o menos 33. Certo? Agora vamos ao antecessor de menos 8. Ascendente à esquerda é o menos 9. E o sucessor seria o menos 7. Né? A gente também pode colocar 0,7. Não faz diferença alguma, tá? Lembrando que o zero na frente, né, ao lado esquerdo, perdão, o zero à esquerda do número não tem valor, tá? Opa, a gente tem zero, ó. O zero, como que seria? Se é para a esquerda é menos, então seria menos 1, né? E se é para a direita, seria o quê? 1, né? E depois de zero vem 1. Esse é um número inteiro, tá, pessoal? Lembrando que é número inteiro, hein? Vamos às respostas? Vamos ver se está certo. Ó, nós temos aqui, tá? As respostas, ó. Seria o menos 35, acertamos. Menos 33, ó, acertamos. Letra B, menos 9 e o menos 7. Acertamos também, ó. E letra C, o menos 1 e 1. Ok? Então essa também não foi muito difícil, né? Tem que lembrar sempre que quando for número negativo, para a esquerda ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo para a esquerda e para a direita ele vai diminuindo, tá bom? Número negativo, às vezes confunde, tá? E a gente pensa sempre, então, nós estamos acostumados a usar o número positivo, então para a direita o número positivo ele cresce, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, ó, 3, 4, né? Então a gente pensa assim, aí quando pega o número negativo, a gente vai pensar 7, aí a gente vai, se não prestar atenção, vai colocar o quê? Menos 8, né? Menos 9, e no caso não é, né? Como ele é negativo, ele vai ser decrescente, né? Se é 7, aí vai ficar, ó, menos 6, né? Menos 5, e assim sucessivamente, tá? Vamos dar continuidade. Determine os opostos. Lembra dos opostos? Possui a mesma distância entre um e outro a partir do zero, né? Ou simétricos. Aqui ele ainda deu a dica ainda. Simetria, né? Quem é sistemático aí, ó. É simétrico, né? Ou seja, a mesma distância, tudo certinho. Vamos lá. O oposto. Então, a gente coloca o zero aqui. Né? Qual o outro número depois do zero que tem a mesma distância entre o 0 e o 9? Seria o número negativo dele, né? Do 0 para o 9 nós temos quantos números? Nós temos 9 números, correto? É 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente até o 9. São 9 números, né? 9 números. Então, eu tenho que pegar o 0 e contar 9 números para a esquerda, tá ok? Porque o 9 aqui, ó, ele está... Vamos fazer melhor? Vamos fazer aqui, ó, o 9. Eu vou botar o 0 aqui, ó, né? Assim vai ficar melhor de visualizar. Aqui eu entraria, ó, 1, o 2, o 3, assim, até o 9. Ou seja, são 9 números. Então, para a esquerda eu tenho que fazer a mesma coisa. Aí vai entrar o qual? Menos 1, menos 2, né? Opa, entrou aqui. Vírgula, né? Menos 2. E assim sucessivamente, ó. Menos 3, né? Então, para cá eu também tem que andar quantos números? 9. Então, vai ter o número menos 9. Correto? E aqui, o menos 3. Já que eu estou no menos 3, eu boto o 0 aqui. Quantos números tem que andar para cá? 3 também, né? Opa, 145. Isso aqui é difícil, né? Tem muito número. Brincando. Se o menos 45 está aqui, a gente bota o 0 do lado direito.
E aí, quantos números eu tenho que colocar para o lado direito? 145, né? Esse aqui é o oposto desse, né? Ou simétrico. Vamos lá. Bota o zero aqui de novo. Opa, perdão. Aqui é positivo, então o zero tem que ficar do lado negativo. Ó. Qual o número que eu coloco aqui, então? É o menos 98. Vamos ver a resposta, ver se está certo. Opa, cadê o A? Achei. Aí. Ó. A. O A seria... Deixa eu até apagar um pouquinho aqui, tá com muito espaço, né? O A seria o menos 9, tá certo? O B seria o menos 3. Não, perdão, menos 3 já estava, né? Seria o 3, né? E o C seria o 145, tá? O D, né? Cadê o D? O D tá em algum lugar aqui. Vamos achar o D aqui. Aqui o D. O D tá aqui embaixo. O D seria o menos 98, né? A questão nos deu 98. A gente tá com menos 98 ali. Eu devia ter marcado o verdinho só para indicar, né? Ó. Seria o 45. Seria o 3. E seria o menos 9. Essas são as respostas, ok? Vamos dar continuidade. Ah, faltou 98. Ah, não, 98 eu coloquei aqui. 98. Vamos lá, questão 4. Construa uma reta numérica e destaque os números 2, menos 3, menos 1, menos 4, 4 e menos 4. Então a gente tem que construir uma reta, né? Vamos lá. A reta seria o quê? Seria isso aqui, ó. Isso é uma reta. Aí a gente tem que colocar os números, ó. A gente tem, vamos botar por ordem, né? Começa pelo menos 4, ó. Menos 4, né? Aí qual é o sucessor, né, de menos 4? É o menos 3. Menos 3. Quem é o sucessor de menos 3 para a direita? É o menos 1, né? E aí acabou. Quem já marcou os menos. Agora vamos começar com os positivos. Quem seria o positivo? Seria o 2, né? E seria o 4. Pronto, construímos já. Construímos uma reta, né? E aqui a gente tem os pontos, né? Seria os pontos. Cadê os pontos? Vamos botar um pontinho aqui. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Beleza. Com a numeração. Então, como que seria? Ó, construa uma reta numérica e destaque os números, tá? Menos 4, menos 3, menos 1, 2 e 4. Aqui não está dizendo se a gente teria que construir com todos os números, né? Até esse, né? Com os antecessores ou com os opostos, né, simétricos, que aí eu poderia fazer menos 4 até o 4, né? Aí quais números estariam faltando aqui, ó? Estaria faltando menos 2, né? Menos 2. Ó. O 0, né? O 0. O 1, o 2, aí vem o 3, ó, o 3, eu não tô colocando certinho não, que aqui é um exemplo, né, só para vocês terem uma noção. Aí, ó, como ele não deu ênfase, somente com esses números, você poderia fazer assim também. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4, que é o máximo daqui. E você pode até botar outro. E aí ele pediu, ó, construa uma reta
numérica e destaque. Eu construí minha reta. Agora eu vou destacar. Quais são eles, né? Vamos dizer assim, seria esse aqui, ó, o menos 4, né? O menos 3. Essa é uma forma de destacar, tá? O menos 1. O 2 e o 4. Beleza. Então a gente já destacou aqui todos eles, tá vendo? Tá, estão em destaques, né? Aí, o que eu posso fazer? Ou eu apago, né? Esses aqui que não estão. E mantenho só os meus. Não tem 0 também, né? E nenhum. Ó. Então eu vou apagar. E o 3 também tira. Pronto. Assim, ó, no caso, eu não preciso nem de parentes, tá? Aqui eu não preciso de parentes porque já está destacado só eles, ou seja, tá exclusivo, né, que seria a palavra exclusivo, né? Então a gente tem essas duas opções, ou você faz ela completa e destaca, você marca, circula quais são, ou você faz assim, ó, só com eles. Eu fiz só com eles aqui. Vamos ver agora como tá aqui. Aqui, ó. Aqui ele colocou todos, ó. Mas tem que destacar depois, tá? Ó. Aqui estão todos os números, ó. Construa uma reta numérica e destaque os números. Aí, ou seja, ó, eu coloquei. Ele destacou. Se observar aqui, ele botou em negrito, tá vendo, ó? A pessoa botou em negrito. Ele construiu a reta e destacou, tá vendo? Né? No caso, seria esse aqui, ó. Manteve. O nosso a gente destacou como? O nosso a gente destacou entre parênteses, né? Aqui quem fez destacou com negrito, tá? Isso aí, ó. Destacou em negrito. É uma opção, tá? Então a gente construiu. Assim, eu acredito que essa formulação dessa pergunta deveria estar mais completa, né? Como está meio que em aberto, você poderia construir só com esses números ou construir com todos os números. Construir uma reta numérica, né? Poderia ser com N números, vários números, né? Poderia ser menos 5, todos, e depois você dava destaque só nos que eles pediu aqui, ó. E destaque os números 2, menos 3, menos 1, 4 e sucessivamente, tá bom? Então essa seria uma outra opção. Vamos lá. Questão 5. Observe o segmento de reta abaixo, dividido em 5 segmentos congruentes. Ó. Então, nós temos 5 segmentos aqui com a mesma distância, tá? Congruentes, que possuem a mesma distância entre si. E eles estão dividindo, perdão, eles são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 segmentos. Entre o 2 e o A, entre o A e o B, entre o B e o C, C e o D, D e o 9,5. A gente tem o 2, que já tem um valor numérico, né? É uma expressão aqui, e tem o 9,5, tá? Observem isso. Nele estão representados 6 números reais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números. Sendo que a gente não sabe quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D. A gente sabe quem é o primeiro número da esquerda e quem é o último número da direita. Ó. A quantidade de elementos do conjunto. Elementos, pessoal. O que é um elemento? O elemento é o que nós temos dentro do conjunto. Aqui nós temos como elemento o 2, o A, o B, o C. Cada um desses aqui é um elemento. Poderia ser uma bolinha, um quadrado, um triângulo. Tudo isso é um elemento, tá? A quantidade de elementos do conjunto A, B, C, D
que representam números inteiros é A, B, C e D. Então ele quer saber, ó, a quantidade de elementos que estão aqui, ó, entre A e B, B e C, C e D, né? Qual a quantidade de números aqui, ó, que estão aqui dentro, que representam os números inteiros? Vamos ver aqui, ó, de A a D, né? Como a gente pode fazer isso aqui? Nós temos nós temos 6 números e temos 5 segmentos, correto? De 2 a A nós temos um segmento, ou seja, tem uma distância, né? Seria uma distância. Isso aí. Aqui não mencionou, mas seria uma distância entre 2 e A, entre A e B, entre B e C, C e D. Vamos imaginar uma régua isso aqui, né? Aí na nossa régua a gente começa no número 2 e termina no número 95. Então, como isso aqui é uma reta com a mesma distância, se a gente pegar o valor total, né? Isso aqui seria até um delta, né? Uma variação. Seria o valor total menos o valor inicial. Seria 9,5, né? Deixa eu fazer aqui. 9,5. Eita. 9,5 menos 2. Isso daria 7,5, né? Então, entre o espaço de A até D, a gente tem 7,5, certo? Se a gente pegar 7,5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E dividir por 5, dividido por 5. Deixa eu fazer aqui. Se eu separar isso aqui, 7,5 dividido por 5 seria... Por 5 não, por 3, né? Por 3. 1, 2, 3. Seria 7,5 dividido por 3. Que ele quer saber o espaço aqui, ó. Dividido por 3. Então daria 2,5, né? 2,5. Não, isso não. É o valor total mesmo. Seria por 5. 5. Por 5. Que seria o valor de 1,5. Né? Quer ver, ó? 5 vezes 5, 25. Vai 2, fica 5. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 7,5. Isso aí. Então, isso significa que cada espaçozinho desse aqui, ó, tem 1,5. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Então, para eu saber aqui, ó, o valor de A, eu tenho que pegar 2, que já tem aqui, mais 1,5, né? Então, vamos lá. 2 mais... Isso aqui é o valor de A, tá? Vou colocar aqui, ó. A. Vamos botar maiúsculo que é melhor. A. O A seria 2 mais 1,5. Seria quantos? Seriam 3,5. Certo? Esse é o valor de A. O B seria 2. Não, perdão. O B seria o A mais 3,5, que é o A, né? 3,5 mais 1,5, que é igual a quanto? Dá 3,5 com 1,5 dá 4, 5. Esse aqui é um número inteiro. O pedido da questão, vamos ver o pedido da questão aqui.
Nele estão representados 6 números reais. 6 números reais. A quantidade de elementos do conjunto A, B, C, D, que representa o número inteiro. É isso mesmo, ele quer saber os números inteiros. Então, vamos lá. O B já tem um número inteiro, né? Vamos para o próximo. C. O C seria o B mais 1,5, né? Que é a distância daqui. Quem é B? O B é 5. B é 5 mais 1,5. Quanto que dá isso? 6,5. 6,5 é o número inteiro? Não, não é o número inteiro. E vamos para a última parte desse conjunto aí, que seria o D, né? Entre A e D, que ele está pedindo. Então, letra D seria o C. Quem é o C? É o 6,5. Mais quem? Mais 1,5, né? Que é a distância ali. 1,5. E qual seria esse valor aqui? Aqui 5 mais 5, 10, dá 7, com mais 1, 8. Então, outro número inteiro. Já que são os números inteiros, ó, que ele quer, é 8 e o 5. A pergunta é... nele estão representados 6 números reais. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os 6 números reais? O 2. Aí vem o A. Qual é o A? É o 3,5. Qual o B? O B é o 5. O C é o 6,5. O D é o 8. E o último número é o 9,5, né? A gente já sabe quem são o A, o B, o C e o D, que estão aqui, ó, destacados, né? A quantidade de elementos do conjunto A, B, C, D, que representam número inteiro. Desse aqui, A, B, C, quem são os números inteiros? O número 5 e o número 8. Essa foi um pouquinho mais difícil, né? Nossa resposta aqui é a letra C, ó. São dois números, ó, o 5 e o 8, tá? Ele não quer saber quais são os números, que é 5 e 8. Ele quer saber a quantidade, ó, a quantidade, tá? São dois números, tá? São dois números. Então, tem que prestar muita atenção no enunciado da questão para não errar, tá? Que se tivesse a opção aqui, por exemplo, 5 ou 8, poderia marcar 5 ou 8, estaria errado, tá? Então, é a quantidade de elementos. Quantos são? É 1, 2, são dois elementos. Aqui o 5 e o 8 são dois elementos, assim como A e B, assim como B e D são elementos, tá bom? Vamos à resposta para ver quanto que daria aqui. Deixa eu ver se está certo. Tem até um gabaritozinho aqui já, ó. Até a formulação da questão. Ó. Então, seria a alternativa C, ó. 2. Vendo? Aqui tem um passo a passo, tá? Tem um passo a passo. Dá até para vocês salvarem depois. Vou deixar aqui, ó. Mais ou menos dentro do que eu fiz, ó. Tá vendo? Depois vocês tiram um print, ó. Tô passando assim para vocês tirarem um print. Tá ok? E é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui nossa primeira aula, né? Números inteiros. Passamos noções básicas, né? E mais os exercícios, tá? Até a próxima. Fiquem na paz. Tudo de bom e rumo à vitória.